Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca, mas hoje quem perdeu de novo foi o Peixe, né? Tá complicado ver esse time do Santos, esse técnico argentino eu acho que tem se perdido na montagem do time. Hoje resolveu, obviamente por causa do Campeonato Paulista, não ter a mesma importância que a Libertadores, poupar, mas poupa-se metade do time, né? A outra metade não se poupa, é um negócio meio difícil de compreender. A gente sabe que no domingo tem o jogo contra o Corinthians, na terça-feira tem o jogo contra o Boca Juniors, mas ele acaba fazendo algumas invenções, dá uma de professor Pardal, misturando algumas posições estranhas. E hoje ele tentando, eu não sei, talvez montar o time mais ofensivamente, saiu no meio do campo com o Vinícius Balieiro e com dois armadores, no caso o Pirani e o Jamota. O time realmente não conseguiu criar praticamente nada. No primeiro tempo o Novo Horizontino foi um pouco mais incisivo, mas logo o Santos equilibrou por baixo, né? Equilibrou pela inofensividade, ele equilibrou pela falta de criação, né? O time do Novo Horizontino pouco fez no primeiro tempo e o Santos igualmente um domínio de bola sem efetividade nenhuma, sem criar situações que provocassem perigo ao time adversário, praticamente não chutou nenhuma bola em gol, e o time foi muito perdido em campo, apesar de um domínio territorial, um toque de bola de quase 70%, o time não consegue, no primeiro tempo e no segundo também, não consegue ser efetivo, não consegue ser criativo, não consegue ser ousado, falta ousadia. Um toque de bola extremamente irritante, 99% das bolas são tocadas para trás. O scout do Santos deve ser maravilhoso, deve ser milhões de passes, todos certos, mas não acontece nada. Falta o gol, falta objetividade, falta criar, falta ousadia, falta alegria de jogar futebol. E nessas horas que você vê numa situação dessa, como alguns atletas, como o Ângelo, como o próprio Pirani, talvez o Lucas Braga, como ainda São Cruz, né? Porque quando você tem numa situação dessa um ou outro jogador mais experiente, um jogador que tem mais domínio de bola, um jogador que tem mais poder de decisão, mais luz própria, esses garotos brilham com mais facilidade. Mas quando fica para eles tomarem a decisão, é muito comum vocês verem eles desaparecer em campo, muito toque para trás, não vai para frente, não encara, não cria. Entendeu? Então nós o Rolão formou um time sem ofensividade nenhuma, o Pirani correndo muito, o Jamota correndo muito e produzindo muito pouco. O Balieiro sozinho na marcação, mas também pouco teve o que fazer no primeiro tempo, porque o time do Novo Horizontino pouco criou, estava respeitando. Começou um pouco mais incisivo, mas depois começou a respeitar demais até o time do Santos. E o time do Santos tocou para lá, tocou para cá, os laterais sem subirem. O menino Ângelo caiu demais de produção daqueles primeiros jogos que ele fez no Santos. Ele está praticamente desaparecido, não acontece nada do lado dele. As bolas que vêm do lado dele invariavelmente acabam voltando para o Pará, indo para o meio de campo. Ele não criou praticamente nada. O Lucas Braga é um jogador voluntarioso, mas não tem técnica suficiente, depende sempre de uma dupla, alguém para tocar bolas com ele, quando o Felipe Jonathan não sobe, ou quando não tem um jogador de meio de campo que encoste para fazer uma triangulação com ele, pouquíssimo cria. O Marcos Leonardo é aquele jogador que joga muito de cabeça baixa, quer muito fazer gol, mas ele esquece que ele pratica um esporte coletivo. Toda bola que ele pega, ele abaixa a cabeça e vira e tenta acertar o gol da onde está, e não é por aí, precisa amadurecer demais. O time do Novo Horizontino também foi muito ineficaz no primeiro tempo. No primeiro tempo, tecnicamente, o futebol foi igualado, mas bem lá por baixo, os dois times bem por baixo. No segundo tempo, Rolando no começo do jogo botou o Ranier no lugar do Ângelo, que pouco estava fazendo. O Ranier procurou ser um pouco mais incisivo.
mas o meio de campo continuou ineficaz. O Jean Mota um pouco mais ousado, mas o Jean Mota ele é muito Jean Mota, né? Cada 10 escolhas dele, 9 são erradas, muita dificuldade de criação. Os próprios zagueiros do Santos, que algum tempo atrás andaram fazendo mais jogadas de criação, chegando mais à frente, criando situações para ajudar a furar retrancas, hoje fazem muito pouco. O Luan Pérez, que tem um pouco mais de condição de fazer isso, chega à frente, acaba ou tocando pro Jonathan ou voltando a bola para ficar naquela meia-lua chata, vai para lá e volta para cá, vai para lá. Quantas vezes que você xingou o time do Santos hoje quando o time estava fazendo isso? Quando eu não tenho o que fazer, meu filho, joga a bola na área e seja o que Deus quiser. Porque aquilo não adianta nada, não resolve exatamente. Aquilo é o tipo de jogada que funciona quando você está com um a mais. Então você troca a bola para lá e para cá, para numa hora a marcação chegar atrasada e você ser vertical. Mas aquilo de para lá e para... Nossa, irritante, irritante, irritante. Passou-se o jogo todo fazendo isso e pouco se conseguiu. E pior, para completar, o time do Novo Horizontino começou mais incisivo o segundo tempo, começou mais em cima do Santos, marcando a saída de bola do Santos, aí que a coisa se complicou de vez. E aquele bom centroavante Gênison, um jogador forte e decisivo, um jogador que tem feito gols no Campeonato Paulista, fez um belo gol numa outra pichotada, uma bola que o Jean Mota chegou atrasado na marcação, viu o cara entrar na cara dele, cruzar para trás. A defesa também comeu bola, porque o centroavante do Novo Horizontino estava no meio de 4 jogadores do Santos e ninguém encostando nele. Ele fez um belo gol, mas chutando praticamente sem ser incomodado. E aí o Novo Horizontino simplesmente resolveu garantir o resultado, já começou a fazer ser. O jogador Bruno Aguiar, que foi ex-jogador do Santos, até foi campeão da Libertadores pelo Santos, caindo, pedindo para o time fazer cera, se jogando. Todo o time do Novo Horizontino resolveu garantir o placar de 1-0 e, se quem sabe, desse fazer um gol de contra-ataque. E o Santos voltou a ter aquela posse de bola enorme, aí ele se complicou mais ainda, o Roland. Ele pegou, tirou o Jean Mota, que estava razoavelmente bem, e botou o Caio Jorge armando o jogo. O Caio Jorge não sabe, o Caio Jorge é centroavante. Entendeu? E aí o Santos ficou totalmente sem armação no meio de campo. Minto, ele não tirou o Jean Mota, falei besteira, ele tirou o Pirani para colocar o Caio Jorge, e o time totalmente perdido, o Caio Jorge apenas se limitando a marcar a saída de bola do time adversário, capacidade criativa zero, não criou situação nenhuma. Eu não sei se o Santos conseguiu chutar alguma bola para gol no segundo tempo, mas eu acredito que não. Todas foram para fora, não provocou nenhum perigo, nenhuma defesa do goleiro do Novo Horizontino. E o jogo foi se encaminhando, o Novo Horizontino cozinhando o jogo, cada bola que caía 10 minutos parado, e o jogo, desculpe, acabou por terminar com mais uma derrota do Santos. Mais uma derrota no Campeonato Paulista, esse campeonato pífio que o Santos está fazendo, e por incrível que pareça, o Santos está na zona de classificação, porque está atrás do Mirassol, um ponto ainda à frente do Guarani, que hoje perdeu para o Palmeiras, e acho que mesmo assim deve conseguir classificar. Na outra fase deve pegar, obviamente, o Mirassol, que é o líder do seu grupo nas quartas de final, e vamos ver se não faz a pichotada que fez ano passado, quando pegou a Ponte Preta nessa situação e foi desclassificado. Agora o Santos enfrenta domingo o Corinthians, que deve ser um jogo, um festival de horrores, porque o Corinthians também não está bem. Eu acredito que o Santos vai jogar com um time mais encorpado, que alguns jogadores voltem para o time, como o Marinho. O Soteldo dizem aqui que ele já está vendido, não sei se vai fazer algum último jogo pelo Santos. Eu acho até que ele joga domingo, mas vai ser um jogo bem complicado contra o Corinthians, não pelo time do Corinthians, que não anda jogando grande coisa, mas pela importância do clássico, né? Pela oportunidade de sair de uma situação difícil, que uma vitória contra um rival sempre aumenta a moral do time, e logo depois ainda pega o Boca Juniors lá na Argentina. 2 jogos complicados que o Santos vai ter não só domingo, né, amanhã, não, depois da manhã, né, e também o Boca Juniors.
Vamos ver qual é a invenção do Roland agora nesse próximo jogo. Provavelmente volte o Alisson também a formar o meio de campo ali com o Vinícius Balieiro. Não sei se ele vai botar 1 ou 2 armadores, não sei o que ele vai querer fazer, porque 2 armadores ele viu que não aconteceu nada. Provavelmente ele volte com Alisson, Balieiro e Pirani, entendeu? E na frente ele joga com o Marinho, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo no lado esquerdo o Soteldo revezando com o Marinho um e o outro. Deve ser esse o time, a defesa é essa mesmo, que é o que tem-se para o momento. O goleiro João Paulo deve voltar ao time. Enfim, mais um clássico que vai ser bem difícil e mais um jogo bem complicado contra o Boca pela Libertadores. Nas análises individuais, pouco tem a dizer. O João Vitor não foi muito utilizado e não teve culpa no gol. O Pará oscilando bons e maus momentos, mas o Pará está muito mal no ataque. O Pará era um cara que apoiava mais, um jogador mais voluntarioso. Hoje está se limitando, praticamente não passa do meio de campo. A dupla de zaga jogou bem, mas para mim falhou na jogada do gol, porque 4 jogadores, além dos 2 zagueiros, o Balieiro e mais Jamota para o lado de cá, e tinha mais um jogador ali que eu não me lembro, que acho que era o Pirani. Não conseguiram nem atrapalhar o centroavante do Novo Horizontino, isso acarretou a derrota do Santos. O Felipe Jonathan também deixou de ser aquele jogador que criava situações, que apoiava, que chegava com um atacante que estivesse jogando para o lado esquerdo e criar situações. Está um jogador que não produz exatamente nada para o time. Um detalhe também, acho que o time de Santos anda cansado, aquele cansaço que não é que cansaço que deixa o time de correr, aquele cansaço que faz o time tecnicamente cair de produção. E isso é muito comum quando a parte física acaba sendo maculada, o time acaba perdendo a sua capacidade física. No meio de campo, o Pirani tentou, lutou, mas foi muito pouco produtivo. O Jamota também foi um pouco melhor no segundo tempo, criou uma situação boa para o Marcos Leonardo, mas nada mais do que isso. O Marcos Leonardo, um jogador que precisa aprender a levantar a cabeça. Tem horas que ele tem que chutar para o gol, mas tem horas que ele tem que fazer um 2, ele tem que fazer um pivô. E ele é um jogador de cabeça muito baixa. Tem muita força física, confia nisso, mas é muito pouco para ser centroavante do Santos se ele continuar jogando nessas condições. Obviamente, quando ele está num time ofensivo, ele vai fazer um gol ou outro, como já fez, mas ainda assim não está tendo a postura que eu acho ideal para um centroavante. O Ângelo foi uma figura sumida esse jogo, jogou praticamente desapercebido. Incrível ver que esse menino que começou tão bem caiu assustadoramente de produção. Isso é natural, é muito novo, às vezes a pressão é muito grande, às vezes se deslumbra com algumas coisas. E o Lucas Braga é um jogador que tem vontade, mas a gente sabe que ele tem uma certa limitação técnica, é um jogador que trabalha mais na força física e precisa sempre de alguém para triangular com ele. Se o meio de campo não chega para triangular, se o Felipe Jonathan não sobe, a produção também dele é muito pouca. Dos jogadores que entraram, o Ranier foi um jogador que entrou razoavelmente bem, tentou algumas boas jogadas, talvez tenha sido o único ponto de luz no ataque do Santos, foi ele, mas mesmo assim ainda a gente percebe que tem técnica, mas precisa desenvolver bastante. Os outros jogadores pouco fizeram, como o Caio Jorge, que se limitou a entrar para marcar, e o time foi realmente bastante decepcionante. É isso aí, gente. Domingo estarei aqui comentando Santos e Corinthians, se Deus quiser, falando de uma vitória do Peixão. Você esteve na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Um abraço do Ricardo Pérez.